Começando mais um Peercast. E hoje, Eduardo Guarachi, nosso gestor de recursos humanos. Prazer imenso. Dudu, nosso Dudu. É isso aí. E o tio Kleber. Eduardo, se apresenta para a turma aí. Quem é o Dudu? Bom, pessoal, é um prazer enorme estar aqui, nesse episódio do Peercast. Eu sou Eduardo, tenho 25 anos, psicólogo de formação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Me encontrei, dentro da psicologia há algum tempo. Fui para a organizacional e hoje estamos aí dentro do Peer7, atuando, dentro dessa área, trazendo uma novidade para Frutal. Eu vejo aqui uma cidade que tem muito para onde crescer dentro desse ramo, mas pouquíssimos profissionais atuando nessa área. Então é mais um diferencial aí que o Peer7 traz. O que nós vamos conversar hoje é basicamente do recurso. A gente tem muitos recursos no mundo, né? Sim. A gente tem água como um recurso hídrico, a gente tem o ar que a gente respira, mas no ambiente empresarial talvez o recurso mais escasso é o recurso humano. O mais primordial. O recurso humano ele é uma necessidade das empresas e apesar de ter tanta gente, a gente tem muita dificuldade de encontrar profissionais qualificados e, além de encontrar esses profissionais qualificados, identificar perfis, essas coisas todas a gente vai conversar aqui hoje, né? Exatamente. Mas, Eduardo, quando foi que você identificou que a psicologia seria o caminho? Essa é uma história interessante, uma história engraçada. Aos 13 anos de idade eu iniciei na Ordem Demolei, Eu acho que tudo começou ali. Eu já tinha muito esse interesse dentro da área de gestão, porque a Ordem Demolei, Fui lá que eu aprendi sobre gestão. Primeira vez que eu tive contato com gestão. E foi lá, eu me desenvolvi lá dentro, Eu sempre estava à frente de realizações de eventos. Fui até membro fundador, do Castelo, hoje você está lá presente, fui membro fundador que puxei o barco, sempre gostei muito de tomar a frente e eu sempre gostei muito do fato de liderar. Dentro do capítulo Frutal aqui, eu tive uma história muito legal, fui conselheiro, e lá eu despertei durante minha juventude toda essa vontade de liderar, de gestão, e eu tive um start, falei, vamos fazer faculdade agora, O que eu vou fazer da minha vida? Que curso eu vou fazer e tudo mais. E aí eu queria fazer algo voltado à gestão. Falei, o que é voltado à gestão? Administração de empresas. Falei, mas administração de empresas somente, Eu falei, não, então eu vou fazer administração de empresas e estudar finanças também. Só que aí, não sei porquê, me deu na hora que eu tava chegando na época de vestibular, eu falei, cara, mas eu acho que esse mercado tá muito saturado, não sei não, hein? E aí foi então que eu fui pesquisar mais sobre questão de liderança e conheci a psicologia organizacional. Psicologia organizacional de trabalho. Aí eu falei, pronto, achei. Porque era onde eu ia atuar com pessoas, com gestão, com liderança. E foi aí que eu tomei essa decisão da psicologia. Eu acho engraçado porque a maioria das pessoas veem a psicologia como uma área 100% clínica, Não é somente clínica, ela também é clínica, mas ela está dentro das organizações hoje, eu acho que mais forte do que antes. E quando eu entrei dentro da psicologia, eu já entrei com a mente voltada para a psicologia organizacional. Eu acho isso muito interessante, assim, não menosprezando quem não entra numa universidade sabendo o que quer, mas quando você entra já direcionado, você consegue, acho que, desenvolver mais, porque você já tem um objetivo, você não está buscando ter um objetivo. Uhum. E quando eu entrei na universidade, eu fui direto encontrar o pessoal lá dentro, os professores que atuavam dentro da psicologia organizacional, porque lá você não vai estudar só isso, Você vai estudar área clínica, você vai entender desde uma psicopatologia até o seu tratamento, como surge, enfim, todo o percurso de uma doença psicológica.
mas também você vai aprender todo o percurso que um candidato deve percorrer dentro de uma empresa até, né, ser efetivado, e também o que está por trás disso, toda a psicologia comportamental através disso. E eu entrei direto, assim, de cara, eu entrei no laboratório de psicologia organizacional do trabalho, na universidade. E lá eu conheci, né, a doutora Vanessa, pessoa incrível, ela que me fez cada vez mais gostar de psicologia organizacional. Então foi mais ou menos por aí que eu escolhi a psicologia. Foi através de querer desenvolver liderança, foi através de querer desenvolver comportamento. E quando você saiu da faculdade, você passou por todas essas etapas lá enquanto docente, né, discente, e aí você chega para o mercado de trabalho. Teve algum choque? Você encontrou uma distância entre a teoria com a prática? Tá, isso é legal. Eu me deparei com o mercado de trabalho durante a faculdade, porque no último semestre, né, da universidade, você opta, né, escolhe, por seguir ou na área clínica, ou na área organizacional, ou nos dois. Eu, já com o meu objetivo traçado, nem pensei em clínica, fui direto para a psicologia organizacional do trabalho e fui executar meu estágio obrigatório, né, durante o último ano de faculdade ali. Aí eu entrei dentro de uma empresa lá no Rio Grande do Sul, né, como estagiário, e foi interessante porque eu entrei já num sistema home office, que já é uma novidade. Entrei dentro de uma empresa que trabalhava com consultoria, parecido com, assim, até similar ao nosso, né? Porque a gente é consultor empresarial, a Per7 trabalha nessa assessoria empresarial, mas eu entrei num mundo de consultoria educacional, totalmente diferente. E o processo seletivo foi bem interessante, porque durante a universidade, a gente estuda muito sobre de onde veio a psicologia organizacional, qual foi a primeira intenção da psicologia dentro das organizações, no que ela se transformou e o que é a saúde mental no trabalho. Até aí a teoria. Quando vai para a prática, quando eu iniciei dentro dessa outra empresa no meu estágio, foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Desde o processo seletivo, porque ali eu já estava participando de um processo como candidato, primeiro, inicialmente, né? Fui aprovado dentro de 4 fases, selecionado, e aí eu iniciei a minha jornada de trabalho lá, dentro do RH, como psicólogo, dentro da empresa, no setor que eu atuava ali, só tinha psicólogo. Então a minha gestora era psicóloga, os meus companheiros de trabalho são psicólogos, né? E totalmente diferente da teoria, porque ali eu aprendi a desenvolver rotina, eu aprendi a desenvolver processos, tudo que faz uma gestão de pessoas ser eficiente. E na faculdade a gente era muito focado na saúde mental do trabalho, no que as pessoas, no que as empresas tinham que adquirir para que os seus funcionários, né, tivessem uma boa saúde mental, que a gente vê na NR1 hoje. Então nem sempre a teoria, pessoal, isso é muito importante falar, a teoria ela nunca vai ser descartada. Hoje a gente está numa realidade onde a NR1 vai entrar em vigor em maio do ano que vem, e tem tudo a ver com isso que eu passei 5 anos estudando ali dentro da psicologia organizacional. Quando você visita os clientes, né, hoje que você já está fazendo um ano, praticamente, um ano aqui, com a gente aqui no Per7, e nessa trajetória de um ano, a gente vai oferecendo serviços de recursos humanos, né? E os empresários parece que não entendem bem o que é o serviço. Tem muita confusão com o DP, com o departamento pessoal? Total. Muita. E qual que é a diferença? Explica para quem está... Tá, vamos lá. Eu acho que primeiro a confusão ela ocorre porque nunca se teve muito uma diferenciação entre o papel do psicólogo dentro de uma organização ou o papel do administrador de empresas dentro de um departamento de pessoas, né, um departamento pessoal. Eu acho que a principal diferença é a estratégia. Tá? O departamento de pessoas, né, o departamento pessoal, o DP,
a estratégia dele é voltada para a questão da organização dos números das pessoas que estão dentro da empresa, dos recursos humanos, né? Que entra folha de pagamento, férias, toda a parte de provisão, né? Toda a provisão ali, ela é voltada, provisão, alocação, né? Então benefícios, tudo isso é executado pelo departamento pessoal, armazenado, gerenciado. O RH, né, o recursos humanos, hoje a gente fala de departamento de pessoas, recursos humanos e business partner, né? Hoje são 3 departamentos já, não são mais 2. O que o RH então faz, né, de diferente do DP, né, do departamento pessoal? O RH, ele é responsável por gerir as estratégias que vão fazer com que as pessoas performem mais. Ela vai gerir estratégias de performance, de retenção de talentos, de cultura, de clima, de saúde mental no trabalho, propriamente dito, tá? E assim, hoje, se a gente for pensar em colocar uma pessoa só, um setor só, para fazer tudo isso, ele não consegue, né? Então, a partir do momento que eu setorizo isso, eu tenho uma melhor gestão do que eu consigo fazer com os recursos humanos dentro da minha empresa, e o departamento pessoal, ele se profissionaliza melhor também na área de especialização dele, que é estudar até as leis trabalhistas, né? Só que aí você me pergunta, beleza, o RH não pode saber isso, não pode fazer isso? Ele pode, desde que eu tenha pessoas ali dentro do RH que sejam generalistas. E esse RH generalista, ele vai gerenciar, então, essa conversa com o departamento pessoal. Mas a partir do momento que eu setorizo o meu RH, eu setorizo o meu DP, eu tenho que ter pessoas especializadas apenas naquelas áreas. É nessa jogada aí, nessa pegada que entra a identificação dos perfis pessoais, e isso está todo alinhado com o RH. O RH, perfeito. Quando a gente fala de avaliação de desempenho, imagina um departamento de pessoas que tem que preocupar com toda a provisão do escritório, da empresa. Imagina ele ter que fazer avaliação de desempenho também. Que loucura que ia ser. Então, quando a gente fala do RH, ele consegue fazer, ele tem o domínio, o conhecimento técnico, né? Eu falo assim, o RH ele é estratégico em competência de comportamento. Competência técnica. Quando a gente vai fazer uma avaliação, vai reter talentos, a gente vai performar talentos, a gente sempre precisa estar monitorando esses talentos, né? E aí mas a retenção, ela tem muito a ver também, te cortando? Não, verdade. Ela tem muito a ver também, não só com o próprio comportamento do colaborador, mas aí tem a cultura, tem o clima, tem uma porção de coisas que influencia nessa retenção. Né? Com certeza. A cultura, eu acho que ela é uma das coisas que mais faz o marketing de atração da empresa funcionar. Porque a contratação, a retenção de talentos, ela não começa dentro da empresa, ela começa de fora. É aquela questão de eu olhar para aquela empresa e falar, eu quero trabalhar lá. A retenção começa ali. Você nem sabe direito o que está acontecendo ali, mas tem um negócio ali que te atraiu. Quero trabalhar nessa empresa. Tenho vontade de trabalhar nessa empresa. A retenção de talentos já começa ali. Depois ela segue outros passos. Nós vamos ter que marcar um Peercast para falar só sobre cultura. Cara, cultura organizacional e a retenção de talentos vale um episódio só sobre isso. É uma coisa essencial. As pessoas, às vezes, elas não têm noção do poder disso. Mas o seu papel aqui no Peer, ele vai muito além desse RH nosso aqui, né? Sim. Porque o Eduardo faz o RH de todo o nosso escritório, faz as contratações, faz os perfis, né? Tudo isso é incumbência do Eduardo. Mas você executa papéis para terceiros aqui dentro. Perfeito. Como é que funciona o seu trabalho com os nossos clientes? O que você leva para os nossos clientes do Peer7? Legal. São diversos trabalhos, porque são diversas dores, né? Mas tem um cliente específico, que é um cliente que eu gosto muito de trabalhar lá com eles, né? Fazer o trabalho lá. Lá a gente começou fazendo um desenvolvimento individual, né? Um projeto de desenvolvimento individual lá com um dos gestores de um certo setor.
E foi muito legal, tá sendo muito legal, só que para você ver, eu não consegui parar ali, né? Hoje a gente está colhendo frutos desse trabalho, já está um trabalho excelente, um ótimo resultado, mas eu peguei e falei assim, opa, não vamos parar por aqui, vamos setorizar o RH de vocês. Tá, mas o que foi que aconteceu com essa pessoa? Tá. Ela tinha um problema ali de relacionamento? O que era? Sim, é uma pessoa que ela tinha uma dificuldade de relacionamento com outras pessoas, que aí tá ligado também ao perfil de comportamento. E era um gestor, um gerente. Exato. Que tinha que liderar pessoas. Exatamente. E você consegue, pelo esse trabalho, sensibilizar ele a ter esses comportamentos, mudar esses comportamentos e colher frutos em função disso. Exatamente. É mais ou menos aquela questão, tipo assim, eu sou muito bom tecnicamente, isso acontece muito, tá? Eu sou muito bom tecnicamente e virei gestor. E agora? Porque eu ser bom tecnicamente não quer dizer que eu sou um bom gestor. E aí, então, eu tenho que aprender a ser gestor. Como que eu aprendo a ser gestor? Primeiro, eu olho para internamente. Então, eu olho as minhas atitudes. Eu gosto de chamar isso de regulação emocional. O gestor, ele tem que entender qual é o seu nível de regulação emocional e como ele vai desenvolver isso através de um plano de ação. Como que funciona? Regulação emocional tem duas características. A minha capacidade de avaliar situações e a questão de eu suprimir reações. Duas coisas. Se eu tenho uma boa avaliação das situações, eu consigo então me categorizar como uma pessoa que eu sinto, mas eu consigo interpretar porque estou sentindo aquilo e não ser reativo imediatamente. Isso é bom. Quando eu falo de supressão emocional, eu consigo entender que, mesmo irritado, eu não transpareço irritado. Para minha equipe é bom, porque eu não vou descontar ninguém. Porém, eu posso ter um problema interno. Tá? Então, assim, eu falo, um gestor, ele sempre precisa de um acompanhamento. Quando a minha empresa não tem um RH interno e capacitado, as empresas podem buscar o que a gente oferece aqui. Agora, além disso, além dessa individualização do gestor, você também faz treinamento para a equipe, você faz a implantação desse clima organizacional. Exatamente. A gente faz todo o treinamento de como as pessoas que compõem um corpo, né, de trabalho ali, elas devem se relacionar, então desde a questão de comunicação, acho que a comunicação é um pilar muito importante, mas eu sempre começo um trabalho voltado para as pessoas se desenvolverem, para depois aprenderem o porquê que os outros agem daquela forma, ou seja, aumentar o nível de consciência das pessoas. Meu treinamento é muito voltado para isso, aumentar o nível de consciência sobre comportamento. Tá? Depois que eu faço isso, eu consigo mostrar para as pessoas como elas devem conduzir outras pessoas. Então eu vou replicando comportamentos. Você chega a ensinar análise de comportamento para os clientes? Ensino. E para os gestores, essas pessoas todas na base aprendem a analisar o comportamento dos colegas, por exemplo? Exato. Eu falo que isso devia ser ensinado na escola. Eu falo que isso... Você lembra que a primeira coisa, quando você entrou aqui, a primeira coisa que nós te oferecemos foi um curso. O Enneagrama. Que não foi... isso não é provocação, não era para te... Não sei como é que foi o seu sentimento com isso, mas... porque a gente faz isso, fez por muito tempo. A gente tem alguns cursos que a gente oferece para os nossos colaboradores. Sim. E um deles é desse perfil de comportamento. Né? Sim. Para eles entenderem como é que eles são e como é que agem os colegas para evitar esses conflitos, né? Sim. Esses conflitos internos. Bacana, não sabia que você estava colocando isso para dentro dos clientes também. Eu acho que é uma sacada. Sim, eu acho que é importantíssimo eles terem esse desenvolvimento, porque eu falo assim, né? Se eu chegar pulando etapas, né, se eu chegar já falando só de comunicação, se eu chegar falando só de como eles vão dar um feedback, por exemplo, quais são os tipos de feedback, eu acho que eu pulei uma parte muito importante, que é entender o porquê o outro se comportou daquela forma.
que aí eu falo de aumentar o nível de consciência, tá? E aí a gente entra em vários tipos de avaliações, né? Hoje eu faço treinamento gerencial, né? Dentro de algumas empresas. Então, quando eu falo de um comportamento gerencial, eu tenho que medir âncoras de profissão. Né? O que são âncoras de profissão? São preferências. Tá? Hoje, por exemplo, eu estou fazendo isso com nossos líderes aqui dentro, né, de pouquinho em pouquinho, mas eu estou medindo as âncoras de profissão dos nossos líderes. Porque eu acho importante, quando a gente fala de liderança, a gente identificar para onde cada um quer ir e performar ele. Né? Não só baseado no achismo. Né? Eu não gosto muito de trabalhar com achismo. Eu acho que a gente perde demais tempo trabalhando no achismo. Então, dentro de avaliações, eu gosto de entender perfil de comportamento, eu gosto de entender preferências de profissão, eu gosto de entender regulação emocional. E eu acho interessante que eu sempre consigo ter uma visão antes de olhar o resultado físico, né? Eu consigo ter uma visão e eu falo, putz, imaginava já. E quão assertivo é? É uma assertividade que a gente poderia falar assim, 100%, ou é uma assertividade que beira 50%? Como é que é a assertividade Legal. de uma contratação com expectativas de perfil, com todas essas análises? Legal, muito boa. Bom, primeiro eu tenho que partir do princípio que qualquer avaliação de comportamento, qualquer avaliação psicológica, ela não é um rótulo. Né? Ela é o momento que a pessoa está. E eu falo assim, é um momento, é o dia? Não. É realmente um momento de vida ali, o período. Não é um dia muda, outro dia outra coisa. Eu mesmo tenho esse nível de consciência porque eu faço as próprias avaliações, né, assim, que eu aplico. Às vezes eu mudo algumas coisas para não ficar tão repetitivo, né? Mas o resultado ele sempre gira em torno de algo. Em questão da assertividade, eu falo que ela beira o 100%. Por que beira o 100%? Porque eu tenho que levar em consideração que às vezes a pessoa não está entendendo uma questão que ela está fazendo. Pode acontecer, tá? E também depende do nível, quanto o ambiente mais propício para aquela aplicação, mais efetiva ela é, tá? Mas eu falo que as avaliações elas giram em torno de 97% de assertividade. Muito bom. Um número interessante. Muito bom. Então não pode deixar de fazer. Não. Porque um custo muito caro é o turnover. Muito caro. Né? Porque turnover, para quem às vezes não conhece o jargão, é a rotatividade. Você contrata uma pessoa hoje para o seu comércio, para a sua indústria, para a sua atividade, e aí você paga para fazer exames admissionais, você treina essa pessoa, você prepara todo o ambiente para ela, às vezes, né, alocação de equipamentos, né, a gente faz todo um onboarding dessas pessoas aqui. Tempo, né? Dedica tempo no treinamento, passa 1 mês, 2 meses, 1 semana, às vezes 15 dias, às vezes 3 meses. Se perde. E foi muito investimento colocado ali no turnover. Sim. Então, se a gente consegue 97% de assertividade, imagino que o turnover dos clientes deve ter diminuído muito. Não, é uma taxa que ela cai absurdamente. Quando você contrata melhor, e assim, eu sempre, quando eu falo de contratar melhor, eu gosto de primeiro mostrar como que tá errado. Né? Por exemplo, empresa que reclama de funcionário que falta muito. Empresa que reclama de tempo médio de contratação, demora demais a achar. Aí se desespera, começa a contratar de qualquer forma. Então começa a mostrar esses erros e o quão caro eles são. Né? E é uma taxa, assim, é uma média muito fácil de ser identificada. Então, primeira coisa, pessoal, vamos fazer a taxa de absenteísmo da empresa? Quantos minutos deveriam ter sido trabalhados? Quantos realmente foram? Quanto tempo, qual a taxa de rotatividade por função?
E aí depois eu entro num detalhe muito interessante que as empresas não conhecem. Avaliação de desempenho. Agora a gente está entrando na parte que eu gosto, que é os indicadores, né? Legal. A hora que a gente fala em indicador, a gente pode marcar indicador para tudo. Tem tudo. Você pode criar uma lista de infindáveis de indicadores. Mas quais seriam assim, os indicadores-chave que até o pequeno empresário, que ele tem 3, 4 funcionários, seria importante ele acompanhar? Quais seriam, digamos ali, 3 ou 5 indicadores? Tá, legal. Vamos lá. Na verdade, os indicadores, eles são muito importantes pela função que a pessoa está desempenhando, né? Se eu falo de uma área comercial e eu quero fazer uma avaliação de desempenho técnico, posso entender a matemática de quantas pessoas eu estou prospectando, quantas eu realmente fecho, em quanto tempo. Aí já temos 3 indicadores, praticamente. Mas eu falo assim, dentro de uma gestão completa, vamos sem nichar comercial, sem nichar, né? O que eu tenho que fazer dentro da minha empresa que é crucial, e se eu não estou fazendo, eu estou correndo riscos, sérios riscos de não reter talentos, eu estou correndo sérios riscos de não estar contratando direito, que são os indicadores de competências de comportamento e competências técnicas. O que é isso? Quando eu falo de avaliação de desempenho, eu estou ali medindo se eu estou extraindo o melhor daquela pessoa. Se a minha empresa tem capacidade, se os meus processos têm capacidade de extrair o melhor. Tá? Quando eu vou fazer uma avaliação de desempenho, eu tenho que... Eu gosto, o tipo de avaliação que eu faço, eu meço 5 competências de comportamento e 5 competências técnicas. Tá? Então, por exemplo, vamos lá. Competência de comportamentos interessantes para eu medir de uma forma geral. Comunicação. Pressão. Como a pessoa reage sob pressão. Tá? Outros comportamentos que são interessantes. Adaptação. Né? Como aquela pessoa ela se adapta a diferentes situações, tá? Tem como medir isso? Tem. Quem que fica responsável por medir isso? O líder. Tá? Então, se sua empresa também não tem líderes, ela provavelmente está deixando de ter a melhor performance. Mas vamos voltar para os indicadores. Quando eu falo de competência técnica, eu falo desde a questão de organização. Então, como eu organizo, se eu estou falando de um setor operacional, como eu organizo minhas ferramentas, como eu organizo meu local de trabalho. Se eu estou falando de uma parte mais gerencial, alguma coisa mais... algo mais voltado para a área técnica mesmo, assim, né? Não no operacional, me fugiu a palavra agora, mas acho que me fiz entender. Eu posso avaliar a organização como, por exemplo, prazo. Eu posso avaliar a questão de agenda, de processos mesmo que a pessoa segue, tá? De tempo. E o que mais tecnicamente que eu posso avaliar que é interessante? Eu posso avaliar a forma, o conhecimento técnico também. Isso é muito importante. A questão de como a pessoa desenvolve aprendizado. Então tem uma lista, eu chamo isso de dossiê de competências. Tá? É até interessante, né, porque eu falei de uma forma geral. Uhum. Se a gente for nichar, a gente consegue traçar isso de forma mais simplista. Mas é que ficou muito claro para mim assim, que depende muito daquilo que o gestor quer medir, né? Exato. Então, se eu tenho uma empresa, você falou, uma indústria, eu vou medir determinados resultados. Uhum. Se eu sou uma empresa de prestação de serviços, eu tenho que medir satisfação do cliente, eu tenho que medir, né, outras coisas que são indicadores que não são próprios do próprio funcionário em si, mas que dão o resultado dele, né? Sim. Que apontam o resultado para ele. Tudo começa na contratação, tá? Por que eu falo? E por que a avaliação de comportamento é muito importante na contratação? E eu falo assim, ela é sistemática mesmo. Porque quando eu falo de contratar, por exemplo, vamos pôr um açougueiro, tem um açougue.
assim, eu posso ter um açougueiro irritado? É perigoso, né? A faca na mão. A faca na mão. É ruim, até pela questão dos colegas, pro atendimento, tá? Tem como eu medir irritabilidade, tem como eu medir o perfil de comportamento que é mais associado à frieza de comportamento, identificar se aquela pessoa tem vícios de comportamento durante uma entrevista de emprego, e aí eu consigo avaliar. Mas primeira coisa, se eu já não quero uma pessoa que tenha essa tendência, eu já vou partir para contratar um perfil mais estável, um perfil mais conforme, porque o açougueiro também é interessante ele ter o quê? Nível de detalhe. Tá? Então é sempre proporcional a questão. Se eu sou uma pessoa mais conforme, eu sou mais detalhista. Se eu sou uma pessoa mais estável, eu sou mais constante. Tá? E assim, então eu preciso ter um psicólogo na minha empresa? Não, né? Não assim, nem sempre. Seria interessante e formidável se tiver, tá? Mas eu sei que não é a realidade de todas as empresas poderem ter dentro da empresa um profissional desse. Por isso que a gente também presta esse tipo de serviço. Mas eu gosto de facilitar a vida ainda um pouquinho. Queria deixar uma dica. Pessoal, toda vez que vocês forem recrutar pessoas e vocês não estão passando por um momento em que vocês não conseguem dispor de uma avaliação de comportamento, de contratar uma empresa especializada para esse recrutamento e seleção, é importantíssimo que dentro do currículo dessas pessoas que você está recebendo, você avalie as funções que essa pessoa executava dentro dos empregos anteriores e a quantidade de tempo que elas permaneceram dentro de um emprego. Isso já me indica ótimos fatores, constância. Se eu fiquei 1 ano trabalhando de estoque, 2 anos trabalhando no estoque, você acha que meu nível de detalhe e atenção é legal ou ruim? Precisa ser bom. Senão eu não fico 2 anos. Não fico. E eu estou contratando para ser uma secretária. Secretária precisa ter atenção? Precisa ter nível de atenção de detalhes? Precisa. Mas ela precisa também ter boa comunicação. Então eu vou avaliar. Eu posso chamar essa pessoa para entrevista? Posso, porque eu só vou saber se ela tem uma comunicação boa conversando com ela ali. Lógico, se eu não fizer a avaliação de comportamento. Mas o primeiro requisito eu já tirei. Ela deve ser atenciosa a detalhes, ela deve ser constante, porque ela permaneceu numa empresa que necessita de o cargo necessita desse tipo de comportamento. Então, às vezes eu pensar além um pouquinho, eu consigo já me virar melhor, contratar um mais certo, tá? Eu acho que nesse bate-papo nosso que assim, já me trouxe clareza para vários pontos cegos. Né? Sim. Eu imagino que quem está na audiência ali, que às vezes está imaginando o seu dia a dia no trabalho lá, já está vendo uma porção de coisas que, nossa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E é caro ter uma gestão de RH, isso é proporcional ao número de funcionários, é caro contratar alguém para poder fazer um processo de recrutamento e seleção, até onde isso vale a pena? São perguntas assim que todo mundo fica, né, curioso. São as claro que você não vai, aqui nesse momento, falar os preços, mas claro. É trazer essa comparação. Agora ela falou, o turnover tem um preço e que ninguém calcula ele. Não, nem sabe. É difícil de você saber quanto é que custa para você treinar a pessoa ali, você não mede tantas horas que você perde, muitas vezes, né? Principalmente quem tem muito turnover, não está medindo mesmo. Não, com certeza. Não está medindo mesmo. Mas o quanto que isso compensa para o empresário? Tá, legal. Vamos lá. Quando a gente fala de contratação, é igual eu falei, eu tenho que fazer... Primeiro eu tenho que ter noção de 3 medidas. Minha taxa de absenteísmo, quantas horas minha pessoa precisa trabalhar, quantas realmente ela trabalhou. Segundo, meu tempo médio de contratação. Considerando que eu não tenho recurso nenhum. Eu mesmo faço minha contratação. Quanto tempo eu demoro para preencher uma vaga? Porque se eu sou empresário, eu tenho minha rotina, eu tenho que cuidar de outras áreas, eu tenho que gerenciar quem já está contratado, quem está ali no corpo efetivo, e ainda tenho que contratar. Então eu tenho que medir meu tempo médio de contratação e eu tenho que medir minha taxa de rotatividade. Segundo,
quando eu desligo alguém da minha empresa, né, por uma má contratação, quanto tempo eu gastei treinando ela, quanto custou esse treinamento, quanto eu vou dispor de impostos pagos, porque eu estou falando de uma contratação CLT. Na maioria das vezes a gente fala de uma contratação CLT. Então, quanto de impostos eu paguei para essa demissão? Se eu fizer esse cálculo, ele é caríssimo. Caríssimo. Tá? Quando a gente fala de contratar certo, de ter uma assertividade, nem se compara. Nem se compara. Porque se eu parar para pensar que eu estou contratando certo, eu já estou pensando em uma pessoa que vai ter um upsize dentro da minha empresa. Vai ter um plano de cargos e salários. Isso é interessante também. Se sua empresa não tem planos de cargos e salários, ela já é uma péssima empresa para reter funcionários. Toda função pode ter plano de cargos e salários? Não, mas ela pode ter, por exemplo, de cargos, né? Evolução de cargos. Eu posso ter a chance de migrar de área, mas aí eu preciso de um RH estratégico monitorando isso. Tá? Quando eu falo de contratar um serviço de gestão de RH, ou seja, eu vou ensinar meu RH a fazer isso, eu vou trazer essa competência para o meu RH, também é um valor que ele se paga muito rápido. E nós estamos num ambiente hoje, e a gente vai falar muito disso na nossa imersão. Hoje nós estamos aqui no dia 12/11, dia 26/11 tem imersão, só para todo mundo ficar ciente da data. E a gente vai falar muito sobre inteligência artificial. Legal. Inteligência artificial no RH, ela consegue suprir, ajudar o empresário, e de que forma o peer, nós, podemos apresentar, associar ferramentas de inteligência artificial para os nossos clientes a terem maior assertividade. Como é que funciona isso no RH? Tá, legal. Hoje a gente utiliza, né, a inteligência artificial aqui dentro do escritório para poder agilizar o processo de correção de avaliações. Então, assim, a gente consegue diminuir o tempo de entrega, o que melhora o resultado final, porque eu sou mais rápido. A gente consegue entregar um serviço. O que é essa correção? Quando a gente fala de qualquer tipo de avaliação, ela traz números para a gente. Então, por exemplo, a média da pessoa é tal para isso, a média é X para isso. Então, se eu conseguir automatizar esse processo, que é no qual a gente consegue hoje, automatizar esses números, eu consigo ter uma rapidez para produzir isso. Produzir a análise, porque aí a análise já é manual. Mas antes eu tenho todo um corpo. Imagina, hoje aqui no escritório, a gente aplica algumas avaliações que tem duração de 1 hora, 2 horas. Tem avaliação até de 3 horas de duração. Só de aplicar. Imagina eu fazer isso com um corpo efetivo de 10, 20, 30 pessoas ali. Quanto tempo eu não demoraria para corrigir se eu não tivesse inteligência artificial para isso? Tá? Então, assim, ela reduz consideravelmente o tempo, né? Quando eu falo de inteligência artificial também, hoje uma coisa que eu acho me ajuda demais é a questão de transcrever reuniões, né? O RH ele precisa sempre estar entendendo o que é estratégico para a empresa. Então, o RH participa sempre dessas decisões estratégicas que envolvem os recursos humanos. Então, quando a gente fala de mapear reuniões, hoje a gente consegue transcrever reuniões muito facilmente pela inteligência artificial. É um ótimo recurso também, tá? Quando a gente fala de, por exemplo, buscar perfis dentro... Porque o processo de recrutamento e seleção, ele não é só o fato de eu fazer um marketing de atração e publicar uma vaga. Eu vou atrás de pessoas que estão dentro da internet. Hunting. Exatamente, hunting. Então, a inteligência artificial também facilita muito o processo dentro da internet da gente conseguir buscar cada vez mais talentos. Hoje busca... A inteligência artificial está em todos os lugares mesmo, inclusive no recursos humanos. A gente tem muita coisa para falar de recursos humanos. E está sendo avaliada, tá? Só, perdão te interromper. Pessoal, vocês que são aí candidatos e também pessoal que é empresário, que contrata.
Vocês têm que avaliar hoje, a gente nem entrou nesse mérito, não sei nem se vai dar tempo, acredito que não, mas hoje um RH eficiente, ele avalia as soft skills, que são as capacidades de comportamento, né? As hard skills, que são as capacidades técnicas, e agora a proeficiência em uso de inteligência artificial também é avaliada. Se você é recrutador, se você é empresário que não avalia a proeficiência dos seus funcionários, dos seus candidatos, pelo uso de inteligência artificial, vocês estão perdendo uma grande janela de avaliação. Tá? A inteligência artificial é o novo marketing, né? É o novo marketing. Há 20 anos atrás, talvez, o pessoal falava assim, não, você vai ter que ter um departamento de marketing na empresa. Eu falava, que é isso? O marketing era folheto, panfleto naquela época, né? Era rádio. Então, aqui tem um departamento de marketing. Aí veio as redes sociais e mudou tudo. Então, a empresa que não tem um departamento de marketing na empresa também está para trás. A inteligência artificial é a nova vibe que surfou o marketing, né? Exato. Então, quem não souber, quem não tiver um departamento de saiba usar IA. De inteligência artificial, é muito importante ter desde já. Agora, conversar com a IA também tem uma técnica. Se você não fizer as perguntas certas, as respostas não vão vir certas. É onde entra a proeficiência. É essa que é a nova capacidade que está sendo buscada, né? E que a gente tem treinado muito aqui. A gente defende, nós somos defensores de inteligência artificial aqui no escritório, mas sempre com um cheque. Põe lá, vamos ver. Deu certo, não deu? Nós estamos treinando a nossa proeficiência. Exatamente. E treinando a nossa inteligência. Exatamente. Acho que isso aí é muito importante. Dudu, a gente tem tema para muitos temas para a gente conversar de novo, mas para não ser tão cansativo para a audiência também, queria que você deixasse aqui algumas dicas, né, de ouro aqui, algumas chaves que você poderia entender dessa jornada de um ano que você está aqui no PIR, e as experiências com os clientes. O que você tem de dica para quem está começando e quer desenvolver recursos humanos dentro do seu negócio? Tá, legal. Pessoal, você que está começando, que você tem interesse, né, de entender o que de fato um recurso humano faz, de diferente de um departamento de pessoas, eu acho que o primordial, a primeira coisa que o empresário deve tomar como decisão é ser estratégico. Então, a partir do momento que ele decidiu, eu quero sair só do achar que ser empresário é trabalhar e ali no operacional, ou então gerenciar pessoas, eu quero de fato desenvolver quem está comigo, quem está na minha empresa. Setorize isso. Separe, né? Eu não tenho condições financeiras de contratar uma pessoa para isso. Primeiro, pegue a pessoa que mais tem o perfil de comportamento para aquela função e organize a rotina dela para ela começar a entender aquilo. Como? Treinando ela. Então procure treinamentos. Hoje a gente tem diversos treinamentos na internet, tem os treinamentos que a gente oferece, tá? Então isso já é uma mão na roda, porque você vai ter um acompanhamento de perto, você vai ter uma forma de ver resultados mais rápidos. E nós temos consultoria disso também, né? Exatamente. A gente faz a consultoria. Porque o empresário muitas vezes tem a dificuldade até de saber o que ele está querendo. Eu não sei transferir para mim aquilo que eu gosto, que eu quero. Eu tô com dificuldade de me expressar. A comunicação até do próprio empresário não é boa. Exato. Aí ele precisa de uma ajuda para identificar aquilo que ele pretende colocar e implantar, e essa ajuda vem através da consultoria. Exatamente. E eu falo assim, o empresário, ele não tem que pensar só no bem-estar da empresa dele. Ele tem que pensar no bem-estar dele também. E aprender a delegar coisas. Porque às vezes o empresário, ele fica amarrado em querer controlar tudo. Em querer estar pertinho de tudo. Só que chega um momento que não, ele tem que soltar isso. É onde eu vou setorizar um setor de RH e eu tenho que entender sim o que está acontecendo lá, mas eu não tenho que ser especialista.
Eu tenho que tornar a pessoa que está ali especialista e aprender a ouvir ela. E não ao contrário. Então a dica, pessoal, que vocês querem ter um RH na empresa de vocês, vocês viram que chegou o momento, né? Eu falo assim, não tem momento certo, acho que todo momento é um momento, a partir do momento que sabe o CNPJ. Mas eu vou fazer, não tenho dinheiro para contratar mais uma pessoa, porque a gente sabe que a folha de pagamento ela também tem uma porcentagem ali calculada, né? Tem um peso que deve ser levado em consideração para a saúde do negócio, isso eu entendo. Mas eu posso pegar e trabalhar um fluxo de trabalho daquele profissional. Um projeto, né? Um projeto. E começar a ensinar ele a isso, tá? A partir do momento que eu começo a andar. E assim, você vê os benefícios muito rápido. Porque eu falo que o RH estratégico, ele é uma ferramenta de extrair o melhor de cada um. Porque às vezes, sabe, só para finalizar aí uma dica também, às vezes eu tenho pessoas dentro da minha empresa que são excelentes pessoas para fazerem determinada tarefa, só que estão fazendo outras. E eu não sei nem identificar isso. Então, quando eu falo que o resultado é rápido, quando eu capacito o meu RH, quando eu capacito uma pessoa para começar a olhar isso, ela já começa a identificar rapidamente isso. Quando eu vou fazer uma análise dentro de uma empresa, né, hoje, eu chego lá, por exemplo, primeiro encontro com o cliente, eu já consigo observar na hora ali um pouquinho do temperamento e comportamento de cada um que está em certas funções que não deveriam estar. Não estou extraindo o melhor dela. A gente vê muito erro, e assim, eu já via isso antes e agora fica mais claro quando a gente passou a ter esse conhecimento do RH. E um erro importante que os empresários cometem eu tenho um excelente vendedor, ele é um cara das vendas, e eu promovo ele a gestor de vendas, e aí ele perde desempenho. Perde as duas coisas. Ele perde as vendas, que o cara já não está mais nas vendas, ele agora está gerindo vendas, e perde também na gestão de vendas, porque o cara não consegue fazer aquilo direito, ele Sim. não consegue propagar aquela ideia, Sim. fazer aquelas coisas acontecer. Quer dizer, ele perdeu um excelente vendedor e não tem um gestor. E não é errado, tá? Eu pegar uma pessoa e transformar ela num gestor, mas eu preciso treiná-la. Então, antes, até o processo de cargos e salários, né, que eu falo assim, o processo para eu fazer o upside de alguém dentro de uma empresa, ele tem todo um onboard novamente, tem todo um treinamento, eu preciso saber medir aquilo. Como? Avaliação de desempenho. Então, outra dica, se você não faz avaliação de desempenho dentro da sua empresa, você está perdendo o ouro que os recursos humanos que compõem a sua empresa têm. Dudu, valeu, brigadão. Prazerzão. Estamos aqui encerrando mais um Beercast com chave de ouro. E se você tiver mais alguma dúvida ainda com relação a toda essa parte da RH, pode deixar aqui nos comentários, pode entrar em contato conosco aqui no Peer7 e deixar a sua pergunta que o Dudu vai responder. Isso aí, com certeza. Pessoal. Só chama lá. Lembrando que o Instagram é Eduardo Guarachi, tá? G-U-A-R-A-C-H-I. Não tem nada, não, nem pontinho, nem nada. Coloque na edição aqui embaixo aqui o arroba dele, na edição, para poder todo mundo saber qual que é o Insta dele. E dia 26 de novembro agora, no nossa imersão Crescimento Empresarial, nós vamos ter a participação do Eduardo, nós vamos falar de recursos humanos, vamos falar de IA, vamos falar de liderança, nós vamos falar de tributário, nós vamos falar de tanta coisa que é impossível um empresário estar fora desse evento. Então, participe conosco. Se ficar fora dessa, vai perder a oportunidade de começar 2026 com um ótimo planejamento. É isso. Obrigado a todos. Até o próximo Peercast. Vamos lá.